Agora em novembro eu completei 6 meses de trabalho aqui na Alemanha. E como eu trabalho com recrutamento e seleção, eu decidi fazer um vídeo especial para comemorar essa data. Lá no meu Instagram eu pedi para vocês me mandarem perguntas, qualquer pergunta sobre currículo. E o que é legal é que todas as dicas que eu vou falar aqui servem tanto para quem está aqui na Alemanha ou quer um emprego aqui na Alemanha, quanto para você que está no Brasil e está procurando emprego no Brasil ou no exterior. Vamos lá que eu vou responder tudo hoje. Olá, pessoas! Eu sou o Ricardo e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Curte aí, comenta, se inscreva e ativem as notificações. Antes de eu responder as perguntas, vou explicar por que esses 6 meses aqui na Alemanha são tão importantes. Vou fazer um resuminho bem rapidinho mesmo. Diferente do Brasil, aqui na Alemanha a gente tem um tempo de experiência de 6 meses. Já no Brasil são 90 dias. O período de experiência aqui é levado muito a sério, porque durante esse período, o empregador pode dispensar o colaborador sem maiores problemas. E depois do tempo de experiência, esse período aí de 6 meses, fica muito mais difícil do empregador conseguir desligar algum funcionário. Porque o funcionário aqui é protegido por muitas leis, é muito burocrático. Então um empregador só consegue dispensar o colaborador depois desses 6 meses, provando que aconteceu alguma coisa e que não dá mesmo para manter o colaborador. Não vou entrar no detalhe de quais são os motivos, isso fica para um outro vídeo. Mas voltando aqui, esses 6 meses são muito importantes exatamente por causa disso. E é por isso que eu estou comemorando, porque eu passei desse estágio probatório e agora realmente eu sou efetivo na empresa. E temos muito o que comemorar, sim, e por isso eu pedi para os meus seguidores lá no Instagram, se você ainda não me segue, tá perdendo tempo, fazerem qualquer tipo de pergunta sobre currículo que eu vou responder agora. Lembrando que essa é a minha forma de trabalho baseada nas minhas experiências. Cada profissional de recrutamento e seleção tem as suas experiências, tem a sua visão sobre currículo. Eu vou expor nesse vídeo a minha opinião, o meu jeito de trabalhar. Outro ponto que eu quero destacar é que as perguntas foram muito parecidas. Então eu vou fazer um vídeo com dicas para você acertar em cheio no seu currículo. Então pode ir lá, pega um papel, pega um lápis e volta. Vamos anotar tudo. A primeira dica / pergunta que fizeram foi sobre o tipo de currículo que a pessoa deve mandar. Eu, particularmente, prefiro aquele modelo tradicional. Nesse sentido, eu sou bem na caixinha mesmo. Não gosto daqueles currículos todos enfeitados porque, pra mim, eu acho difícil de ler. Além disso, a gente não sabe como que é a empresa por dentro, a gente não sabe como que é o recrutador que tá lá avaliando o seu currículo. Pra não errar, vamos de modelo tradicional mesmo. Dentro desse ponto ainda, eu tenho outras 2 dicas. A primeira é, não use currículo Lattes. Currículo Lattes é um currículo acadêmico, a não ser que você esteja se candidatando a uma posição de professor em alguma universidade. Aí sim, é bacana você colocar lá todos os artigos que você publicou, todos os eventos que você participou, todos os livros que você lançou. Tudo isso vai entrar no seu currículo Lattes, mas para a empresa isso não é tão relevante assim. Claro que tem exceções, como eu falei, se você estiver candidatando para uma vaga de professor em uma universidade, ou numa empresa de educação, ou para trabalhar com educação dentro de alguma empresa ou alguma indústria, aí sim vale. Fora isso, currículo tradicional. E a segunda dica é sobre o LinkedIn. Para mim, parece um pouco de preguiça quando você gera o currículo lá no LinkedIn em PDF e envia para o recrutador. Por que você não faz um bonitinho lá no Word, copia as coisas do LinkedIn, coloca lá no seu Word e assim você faz um currículo super bacana. Além disso, já entrando no segundo ponto, muitas vezes o LinkedIn gera 15 páginas de currículo e isso não é legal. Provavelmente você já ouviu 1000 vezes que são no máximo 2 páginas. E sim, no máximo 2 páginas. Ok, você não precisa colocar todas as suas experiências. Você coloca as 3 últimas, principalmente aquelas que têm relevância para o cargo que você está se candidatando. Se eu estou me candidatando a uma vaga de biólogo, eu não vou colocar lá no meu currículo aquela experiência de assistente administrativo que eu tive. A não ser que na vaga peça alguma coisa de assistente administrativo também. Fora isso, exclui. E aí você pode trazer essa experiência talvez na entrevista,
mas também vai depender de muitos outros fatores. A terceira dica é: se a vaga é no Brasil, a descrição está em português, a vaga não pede inglês, por que eu vou mandar currículo em inglês? Se o inglês for necessário, isso vai ser testado na entrevista. Agora, se você estiver candidatando para uma vaga fora, com certeza você vai ter que mandar o seu currículo em inglês. E aí entra uma dica extra também que eu já falei lá no meu primeiro vídeo quando eu consegui emprego aqui na Alemanha. Vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição. Se você está querendo uma vaga fora do Brasil, coloque o seu idioma principal de currículo no LinkedIn em inglês. Porque quando você se candidatar a uma vaga, ele já vai para o recrutador em inglês. Raríssimos são os recrutadores que vão olhar o seu LinkedIn para ver se tem um segundo idioma. Então já deixa em inglês como padrão. Agora, entrando mais para a estrutura mesmo do currículo, vamos para a quarta dica. Não escreva currículo vitae em cima. Não precisa, é ultrapassado, as empresas não usam mais. Pode ir direto para o seu nome. E já entrando na quinta dica, que parece uma besteira, mas gente, o que eu vejo de erro nisso, muita gente não coloca seus dados pessoais. E dados pessoais eu não digo CPF, RG, nada disso. Eu tô falando de nome completo, telefone, e-mail, cidade onde mora, LinkedIn. Esses dados, tem gente que não coloca isso. Como que o recrutador vai te achar? A sexta dica é objetivo. O nome já diz tudo, é qual o seu objetivo. Mas você precisa ser objetivo para escrever o seu objetivo. Recrutador não quer ler 15 linhas de objetivo. Você pode ir direto ao ponto. O que eu acho legal é você colocar ali o cargo que você deseja, direto. Recrutador, por exemplo. Não precisa ficar inventando uma história. Isso tudo deixa para entrevista. Currículo, você tem 2 páginas para escrever tudo sobre você. Aproveite essas 2 páginas. A sétima dica agora, indo para as experiências profissionais, você precisa colocar o nome da empresa, o cargo que você ocupou, o período que você trabalhou. Gente, dentro de período que você trabalhou, você precisa colocar o mês, pelo menos, e o ano. Porque se você colocar 2018, 2019, você pode ter trabalhado de 31 de dezembro de 2018 a 1º de janeiro de 2019. Para mim, como recrutador, não conta nada. Coloque pelo menos o mês de março de 2018 a abril de 2019. Ok, agora eu já sei que você ficou na empresa 1 ano. Além desses 3 pontos que eu citei anteriormente, você precisa colocar as suas atividades que foram desempenhadas naquela empresa. E aí eu já entro na 8ª dica, que é: comece a descrever nas suas atividades pelos resultados. Vou trazer um exemplo aqui que eu estou criando agora, mas aumento de 27% na venda por meio de um bom relacionamento com stakeholders. Vocês entenderam que eu comecei pelo resultado? Aumento de 27%. Se você puder, traga esses números. Eu, particularmente, fico com um pouco de receio quando tem números em reais ou em euros, em dólares. Eu prefiro que traga em porcentagem. Até porque isso pode ser um dado confidencial e se você está se candidatando a uma vaga do concorrente, por exemplo, não vai ficar legal. Se for possível, traga em porcentagens, mas o resultado sempre vem primeiro, que é, gente, o que a empresa está buscando, o que você vai trazer de resultado para aquela companhia. E a 9ª dica, pensando na descrição das atividades, é importante que você traga palavras-chave no seu currículo. Um exemplo, eu estou me candidatando a uma vaga de engenheiro químico numa empresa X, e eu tenho experiência como engenheiro químico, mas no meu currículo eu coloco que as minhas atividades foram desempenhar funções relativas a engenheiro químico, por exemplo. Ok, o que isso quer dizer para o recrutador? Nada. Não tem o que você trabalhou, não tem as suas experiências. Ok que você é engenheiro químico, mas você trabalhou com o que na engenharia química? É um universo tão grande que você precisa colocar palavras-chave para identificar. Gente, eu peguei um exemplo péssimo que eu nem sei, mas vamos lá. Vamos supor que eu tenho experiência em química inorgânica, ligação covalente, ligação iônica. Isso eu preciso colocar no meu currículo. Uma dica extra é, você olha lá na descrição da vaga e está dizendo que precisa ter conhecimento em química inorgânica, ligação covalente, ligação iônica. E eu tenho essa experiência, então eu vou colocar lá no meu currículo que eu tenho essa experiência, que eu trabalhei com isso. Até porque se o primeiro filtro for feito por um computador, por mais que você tenha experiência, você não vai passar, porque as palavras-chave você não
colocou no seu currículo. Indo para a 10ª dica, que parece uma besteira, mas muita gente também comete esse erro, é na hora de salvar o seu arquivo. O arquivo obrigatoriamente tem que ser salvo em PDF. Por quê? Se o recrutador estiver usando um sistema operacional diferente, estiver usando um outro programa que não seja o Word, ele não vai conseguir abrir o seu currículo e você perdeu a oportunidade. PDF, ele abre praticamente em todos os sistemas operacionais, todos os programas. Não erre, mande em PDF. Além disso, ele não desconfigura na hora que você envia. Já pegando um gancho nisso e indo para a dica 11, na hora de salvar, além da extensão do arquivo que vai ser em PDF a partir de agora, você tem que prestar atenção no nome do arquivo que você está salvando. Até isso é importante. Eu já recebi cada nome de arquivo que só por Deus. Vamos lá, vamos padronizar. Quando eu faço o meu currículo, eu coloco CV, de currículo vitae, underline, meu nome completo sem espaço. Então vai ficar CV, underline, Ricardo Pina Pereira, .pdf. Eu gosto de mandar assim e eu gosto de receber assim, porque quando eu salvo esse arquivo no meu computador, se eu estiver procurando aquele candidato depois, eu digito lá na busca e consigo encontrar ele. Agora imagina se você me manda um currículo com o nome finalizado, versão 3, completo, terminado. Não sei nem de quem é aquele currículo. E agora, para você que ficou até aqui nesse ponto do vídeo, lógico que você merece uma dica bônus. Mas antes, não esqueça de curtir, comenta dizendo que você chegou até esse ponto do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E a dica bônus é: soft skills não entra no currículo. Mas o que é isso? Eu não vou colocar no meu currículo que eu sei trabalhar em time, que eu sou uma pessoa organizada, que eu sou comunicativo e qualquer outro tipo de qualidade. Isso vai ser avaliado na entrevista. Tem uma e apenas uma exceção que você pode colocar soft skills. Lembra quando eu falei lá na descrição da atividade desempenhada que você começa pelo resultado? Nessa hora você pode colocar os soft skills. O exemplo que eu dei foi um exemplo que a gente precisa desenvolver ainda, lógico, mas trazendo pra cá só para exemplificar, eu falei: aumento das vendas em 27% por meio de um bom relacionamento com os stakeholders. Com esse meu resultado, eu já trouxe aí que eu tenho uma boa comunicação, que eu sei trabalhar em time, que eu passo confiança. Desse jeito, você pode colocar soft skills no seu currículo. O resto, a gente deixa pro recrutador avaliar na hora da entrevista. E é isso, qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações. Beijo!